Mas sempre, mesmo quando a aparência era de calma absoluta, percebia-se na beira da praia um ligeiro frêmito e a água como que arfava docemente, qual criança adormecida. Ao cair do sol, Elisa avistou 11 cisnes selvagens, de coroa na cabeça, que voavam em direção à costa. Olha aqui, ó. Ela vendo os 11 cisnes selvagens, tá vendo? Na praia. De coroa na cabeça. Que voavam em direção à costa. Vinham um atrás do outro, formando uma longa fita branca, a destacar-se no azul do céu. Vendo-os, a Elisa trepou no rochedo e foi esconder-se atrás de uns arbustos. Mas eles, num bater de asas de excepcional brancura, foram posar junto delas. Ela ficou assustada, foi atrás de um arbusto se esconder, né? Com medo, não sabia aquele tanto de cisne. No instante preciso em que o sol desaparecia, como que tragado pelas ondas, os cisnes deixaram cair seu cândido manto de plumas brancas. E aos olhos estupefatos, né, de Elisa, apareceram 11 príncipes de rara beleza. Eram seus irmãos. Ela deu um grito, pois embora estivessem muito mudados, sentiu logo que não podiam deixar de ser eles, os seus irmãos. Atirou-se nos seus braços, chamando-os pelo nome de cada um. Eles sentiam-se também imensamente felizes por tornarem a ver a irmãzinha, agora moça feita, né? Tinha se passado muitos anos. Entre risos e lágrimas, trocaram confidências. Compreendiam haver sido vítima da crueldade da rainha bruxa, né, da madrasta, que nenhum deles poupara, né? Queria eliminar todo mundo, para ficar só com o marido, com o rei. Nós todos, explicou o irmão mais velho, voamos sob as aparências de cisnes selvagens, mas enquanto o sol brilha no céu. Mas assim que ele se põe, retomamos nosso aspecto humano, até que amanheça. Por isso, devemos ter a máxima cautela para, ao cair da tarde, buscar onde firmar os pés na terra. Se continuássemos a voar entre as nuvens, no momento em que voltássemos a ser homens, despencaríamos lá das alturas. Não moramos mais neste lugar. Para além do mar, estende terra tão belas quanto essas. Mas para se chegar até lá, é preciso atravessar a imensidão do oceano, sem encontrar uma ilha só sequer para se passar a noite. O que existe somente é um pequeno rochedo, despontando dentre as águas. Mas é tão pequeno que, só apertando-nos uns aos outros, cabemos nele. E, nas horas de tormenta, somos por vezes totalmente cobertos pelas ondas. Assim mesmo, agradecemos a Deus por esse refúgio. Ali passamos a noite como homens. Se não fosse esse rochedo, jamais poderíamos tornar a ver nossa querida pátria novamente. A travessia completa leva ao menos 2 dias, dos mais longos dos anos. Não temos licença de visitar nossa terra natal, senão uma vez por ano, durante 11 dias. E então sobrevoamos a grande floresta, onde as árvores e os arbustos nos parecem familiares, e vemos os cavalos selvagens andarem às soltas pelos prados, como nos anos de criança, aqueles voando sobre o castelo. Só tem permissão 11 anos pela bruxa, né? 11 dias por ano. Os cantos dos carvoeiros são os mesmos que gostaríamos de ouvir. Lá da floresta, avistamos o castelo que nos viu nascer, onde mora nosso pai, e a torre da igreja, onde nossa mãe está enterrada. Em suma, essa é a nossa pátria, que nos atrai sempre, e onde
encontramos de novo nosso cântico, irmãzinha. Restam-lhe ainda 2 dias de permanência aqui. Depois temos que partir para um país lindíssimo, que não é, porém, a nossa pátria. Como transportar-te através do mar, se não temos um barco e um navio? Se o irmão pensando, preocupado, que eles queriam voltar para a pátria dele, levando a irmãzinha, né? E como é que eles iam fazer isso? Como? Que jeito? Não tinha um barco, não tinha um navio. O que poderia fazer para nos libertar? Perguntou Elisa. E assim ficaram a conversar quase a noite toda, refletindo a melhor maneira de fazer o sortilégio que eram vítimas pela bruxa, né? Pela rainha bruxa. Quase nada dormiram. Elisa acordou com o bater das asas dos cisnes que levantavam voo. Seus irmãos, novamente transformados em cisnes, afastavam-se, traçando longos círculos no céu claro da manhã. Só um deles, o caçula, permaneceu junto a ela. Pousou a cabeça em seu colo e ela, lhe acariciando as asas brancas. Assim passaram um dia. Ao anoitecer, voltaram os outros, e quando o sol se pôs, voltaram a ser rapazes novamente, né? Amanhã temos que partir, disse o irmão mais velho, para voltar só daqui a 1 ano. Não queríamos deixá-la aqui. Tem coragem para nos seguir? Tenho força suficiente para, nos meus braços, fazer atravessar a floresta. Nossas asas em conjuntos hão de ser bastante fortes para carregá-la acima do mar. Então o que eles fizeram? Eles passaram a noite traçando uma rede com casca flexível de salgueiro e dos juncos. Nela colocaram Elisa, e quando nasceu o dia, já como cisnes selvagens, agarraram-na pelas pontas com os bicos, e com ela foram subindo até as nuvens, levando a irmã que dormia ainda. E como os raios do sol lhe voassem em cheio no rosto, um dos irmãos voavam sempre sobre sua cabeça para fazer-lhe sombra com as asas. Olha o carinho que eles tinham com a irmã, né? Esse aqui, o irmãozinho, ó, que ficou com ela, ó, enquanto eles foram voar, ficou lá com ela tomando conta, fazendo companhia para ela, o irmão caçula. Eu esqueci de mostrar para vocês. Quando Elisa despertou, os cisnes estavam já bem longe da terra, e ela pensava que estava olhando ainda, sonhando ainda. Tão extraordinário lhe parecia o fato de ser levada por sobre o mar, a tamanha altura, através do espaço. Numa imensa nuvem, Elisa viu refletida a própria sombra e a dos 11 cisnes, em proporções gigantescas. Era o quadro mais lindo que já vira. Mas quando o sol atingiu seu ponto mais alto lá no céu, desvaneceu-se a imagem do sonho, né? Então era verdade mesmo, ela percebeu que era verdade, que ela estava sendo transportada pelos irmãos numa rede para atravessar o continente, para chegar, né, no outro continente lá. Qual flechas a perfurar os ares, voaram os 11 cisnes o dia todo, incansáveis, não tão sérios como de costume, por estarem carregando a irmã. O tempo mudou e a noite se avizinhava. Apreensiva, Elisa viu descer o sol lá no horizonte, sem que houvesse sinal do rochedo solitário no meio das ondas. Além disso, pareciam que, à medida que o tempo passava, os cisnes agitavam as asas mais rapidamente pelo cansaço, mais pausadamente, né? Mais pausadamente, porque estavam cansados, né? Carregando a irmã pesada, né? Na rede ainda. Por sua causa, estavam atrasando a viagem. Uma vez posto o sol, seriam de novo homens, e caindo ao mar, morreriam afogados.
Do fundo do coração, Elias implorou a Deus que o salvasse, mas a rocha não aparecia ainda. Pelo contrário, voava a tamanha altura que o primeiro navio que avistaram lá embaixo parecia ser uma pequena gaivota, pairando sobre as águas. Uma nuvem negra avizinhava-se cada vez mais. O trovão roncava e sucedia-se os relâmpagos. Já o sol tocava o mar, mas o coração de... Olha aqui o navio, ó. Lá de cima, o navio, que ele estava tão alto que o navio parecia uma gaivota só. O coração de Elisa palpitava aflito. O cisne desciam agora vertiginosamente, né? Desciam. E ela teve medo de cair, mas logo retornaram ao voo. O sol mergulhara em parte na água, quando Elisa viu aparecer o pequeno rochedo, que não era maior do que um leão marinho, a emergir da água. O sol não passava de simples ponto luminoso, quando seus pés tocaram a terra firme do rochedo. E quando, de repente, se apagou por completo, igual um papel queimado, ela se viu rodeada pelos irmãos, todos de mãos dadas. Não sobrava o mínimo espaço vazio. As ondas quebravam na rocha e passavam por sobre suas cabeças como uma chuvarada. O céu parecia incandescente e o trovão reboava sem cessar. Olha aqui o rochedo, ó. Eles carregando ela na rede, ó, tá vendo? E o rochedo, ela conseguiram chegar. Finalmente o rochedo apareceu, ó, tá vendo? O rochedo no meio do oceano, pequenininho, mas era o único lugar que eles podiam descansar. Mas Elias e os irmãos, sempre de mãos dadas, entoaram um salmo que lhes fundiu coragem e lhes deu consolo. A alvorada, olha aqui, todos eles espremidos, ó, no rochedo, ó, tá vendo? Ó, já como príncipe, porque era o único refúgio que tinha entre um continente e o outro. A alvorada devolveu a placidez e as águas e a pureza ao céu. No momento em que o sol nascia, os cisnes levantaram voo. A brancura da espuma dava ideia de milhares de cisnes embalados pelas ondas mansas. Dali a pouco, Elisa viu-se diante de uma terra montanhosa, que parecia suspensa no ar, entre geleiras brilhantes e rochedos encarpados. Erguia-se um castelo, a cujos pés se estendiam florestas e palmeiras, onde cresciam flores grandes como rodas de moinho. Ela perguntou para os irmãos, perguntou se era para ali que iam, mas os cisnes abanaram a cabeça que não, para dizer que não. Aquilo era um país encantado, estava sempre a mudar de aspecto. Era onde morava a fada Morgana, e o homem nenhum jamais pusera os pés ali. E homem nenhum jamais, nunca tinha colocado os pés ali. Enquanto ele admirava, embevecida aquele espetáculo deslumbrante, montanhas, florestas e castelos desabaram e deram lugar a 20 igrejas soberbas, todas iguais, com torres altas e janelas em ogiva. Teve a sensação de ouvir sons de órgãos, mas o que ouviam era a música das ondas. Olha o tamanho desse conto. O Cisne Selvagem, parte 2. Né? Vamos ver se eu consigo. Né? Vamos dar mais uma pausa para não ficar cansativo. Né?